A ortodoxia cristã também entende que a inspiração da Escritura é um processo orgânico, e aqui então vem os conceitos diversos sobre como se deu a inspiração, e a gente vai chegar aqui na diferença da inerrância. O termo orgânico é o termo preferencial não apenas dos teólogos da Reforma que sistematizaram isso de forma mais bela, mas também era um termo muito utilizado pelos patrísticos e também pelos medievais, no sentido de que a inspiração da Escritura, o texto que você tem na sua mão como Bíblia Sagrada, não foi um ditado mecânico, onde somente uma mente formula o raciocínio e o outro é somente um mero amanuense que escreve, ou se a gente pegar na ideia de fala e audição, um mero papagaio. Não, os autores não eram meros amanuenses, escritores de um ditado divino. Isso é inspiração mecânica, nós não cremos nisso. A Escritura também não é um processo, ela não foi dada a nós como um processo de pura inspiração humana no sentido de genialidade, como eu falei, né? Ela é um processo orgânico. O que tem a ver com organismo? É que os pensamentos de Deus e os pensamentos dos homens, eles são tão bem misturados, organizados, unidos, que o homem e Deus falam ao mesmo tempo, e essas duas falas, elas são organicamente costuradas ou tecidas, a tal ponto que você ouve o ser humano e você ouve Deus falando por meio dele. Essa é a noção de inspiração que nós cremos como cristãos ortodoxos e reformados. Como eu coloco aí, né? O termo orgânico expressa o fato de que Deus não utilizou os autores bíblicos mecanicamente como meros amanuenses, mas agiu neles e por meio deles de forma a não anular as suas personalidades. Isso significa que Deus trabalhou nos autores bíblicos a partir de suas próprias características particulares. Lucas era um cara mais médico, então científico, um cara mais acurado, preciso. Pedro, um pescador, então uma escrita um pouco mais simples, um escrito um pouco mais defeituoso em termos de gramática. Paulo, um gênio, pega Amós, um hebraico muito simples, pouco vocabulário, pouca diversidade, muita repetição. Os Salmos, aquela beleza estética, utilização de linguagem metafórica, as narrativas contando o processo da história de Israel. O livro de Apocalipse utilizando termos fantasiosos, dragões, chifres, mar de vidro, coisas desse tipo. Tudo isso é utilizado pelo Espírito Santo de forma a respeitar as características dos autores bíblicos. Então Deus ele não anula a personalidade humana, ele trabalha sobre ela de tal maneira a que o autor humano possa falar aquilo que ele tem como intenção falar ou ensinar, de tal modo que ele não venha a errar ou não venha a corromper nada da mensagem original entendida pelo próprio Deus. Então, como eu falei, Deus trabalha nos autores bíblicos a partir de suas próprias características particulares, até mesmo seu temperamento, né? Pensa aí nos conselhos do apóstolo Paulo. Às vezes Paulo está descascando a cebola em cima da igreja. Ele está falando assim, por exemplo, a Coríntios, ele fala, não sei se eu vou chegar, quando eu ver vocês pessoalmente, eu não vou chegar com um abraço, chegar com a vara na mão para açoitar vocês. Paulo, ele está alterado assim, nas suas emoções, mas é uma ira justa. Deus permitiu que tais coisas fossem adicionadas no texto sagrado. Pensa aí no Salmo 137, que fala que bem-aventurado aquele que pegar uma pedra e colocar uma criança babilônica sobre aquela pedra e rachar a cuca dessa criança. Deus permitiu que tais coisas fossem colocadas na sua revelação escrita para mostrar o que é a alma humana, o que é o desespero do coração humano por vingança. Deus ele permitiu na sua soberania que fossem registradas na Escritura genealogias que às vezes as pessoas pulam para mostrar que cada nome na história da redenção é importante. Nós não somos meros números, um RG, um CPF. Enfim, a Escritura ela é muito complexa em termos de gêneros literários, de formas literárias. Temos parábolas, temos leis, temos evangelhos, temos apocalipses, temos profecias, enfim, poesia.
Tudo isso foi trabalhado pelo próprio Deus, respeitando as características pessoais de cada autor, de tal maneira a prevenir que nada fosse adulterado em termos de conhecimento de Deus necessário para o seu encontro com o Senhor e sua salvação. Então, seu temperamento é preservado, seus dons, seus talentos, a sua educação, seu repertório filosófico, inclusive. A gente vê isso no apóstolo Paulo, a cultura e o seu próprio vocabulário. Continuando, podemos dizer então que Deus iluminou as mentes dos autores bíblicos, moveu-os à escrita, impediu que a influência de qualquer traço pecaminoso neles se manifestasse no registro e guiou cada um dos autores na escolha das palavras e na articulação de seus pensamentos. Aqui você tem que dar uma pausa, respirar fundo e beber um gole d'água. São várias as palavras que a gente usou aí. Então, por exemplo, iluminou. A luz vem de Deus para o ser humano na hora da escrita, na hora do registro. É o movimento, são impulsos do Espírito sobre o autor que está escrevendo. Outra imagem, a imagem do freio. Deus não está apenas movendo, não, ele está freando também. Opa, isso aqui não, apaga. Isso aqui não vai entrar. Outro exemplo, a ideia do guia, como se Deus estivesse falando conosco por meio das vozes dos seres humanos. E, obviamente, a escolha das palavras. Por isso que nós cremos na inspiração verbal das Escrituras e por isso que nós fazemos exegese bíblica. Toda palavra grega é importante, deve ser interpretada à luz do seu contexto. A gente tem que examinar cada palavra da Escritura. Isso a gente aprende com o próprio Cristo, não é? Nenhum tio será retirado da palavra de Deus. Ou seja, é a inspiração verbal. A gente tem que acreditar que todas as palavras que nós temos lá, naquilo que nós consideramos original, que são os manuscritos do hebraico e do grego, são infalíveis. A nossa tradução é infalível? Não é. É por isso que ela tem revista atualizada, revista e corrigida, Nova Almeida atualizada. A sua tradução que você tem da Bíblia, ela não é infalível. Ela tem erros. Os manuscritos que a gente recebeu, que são as cópias, eles também não são infalíveis, eles têm erros. O que é infalível? O manuscrito original, os autógrafos, grego e hebraico. A gente tem eles hoje? Não tem mais. A gente tem as cópias. E a gente pode ter certeza de que pelo menos uns 98% das cópias que a gente tem, em termos de concordância, elas são fiéis. E tudo aquilo que é essencial para a gente conhecer a Deus de forma infalível, o drama da salvação, isso as cópias trazem com uma fidelidade absurda. Alguns dizem que é 98%, por exemplo. Então a gente não deve temer de ter uma tradução que está cheia de erros, a gente tem que tomar cuidado. Não, a Bíblia é confiável. Até a sua tradução ela é muito confiável, mas obviamente infalível são somente os autógrafos. Exatamente isso que a Confissão de Fé de Westminster nos diz, que são os autógrafos que são infalíveis, não versões, traduções ou manuscrito A ou B. Então não se trata de um ditado mecânico, nem de inspiração natural, mas de uma inspiração em que o próprio Deus se utiliza de autores bíblicos em harmonia com a característica de cada um. Como diz o autor aos Hebreus, antigamente Deus falou por muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. O termo pelo significa como instrumento. Pensa aí num violão, numa guitarra. A pessoa que está tocando o instrumento, é ela que está tocando, ela que está promovendo o som, mas o som sai das cordas. As cordas são os autores bíblicos. O instrumentista é o próprio Deus, fazendo com que essa melodia ressoe aos nossos ouvidos.